A crise de manda ou não manda a criança para a escola. A consciência da importância do estudo, mas a dificuldade de acreditar que talvez naquele local tenha um cuidado necessário para inibir, no mínimo, a gravidade de uma possibilidade de um contágio em massa. É bem verdade que muito do que conversamos e discutimos são assuntos construídos, digo eu, são agendas criadas. É aquela velha máxima, a manobra da massa. Então determina um assunto e massifica aquilo para que haja um colapso neural popular. É um domar de uma massa. É o acalmar um gado. É o processo de amansar um touro. Vai trabalhando por gatilhos mentais até que aquele touro torne-se algo passivo, um ser passivo, quando na verdade em sua própria naturalidade há uma certa brutalidade. Estamos divagando todos os dias com informações tão irreais. Hoje somos controlados em todo tempo no que vamos fazer. Depois de anos, abri uma página em uma determinada mídia social e lá eu coloquei que eu era pastor e essa mídia social me mandou um e-mail dizendo: você será responsabilizado por cada palavra que você colocar, porque no preenchimento você colocou X situação. É uma checagem constante, determinando aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas como posso ser balizado naquilo que é certo e errado por homens que são tão falhos, tão incorretos como eu? Imagine alguém estabelecer aquilo que tem que ser feito para a sua vida e simplesmente não fazerem eles as mesmas coisas. Cairemos então no discurso do Cristo. E repito constantemente isso. Quem ensina e não pratica é comparado a um sepulcro caiado. Bonito por fora, mas terrível por dentro. Um dia eu vi um carro de funerária tão bonito, era uma limusine. E certamente tinha alguém ali influente naquele carro. E eu pensei, uma grande limusine, mas no final ele vai apodrecer como todos nós apodreceremos. Nós estamos sendo atacados em todo tempo. Os relacionamentos estão sendo fragilizados. O compreender o outro está sendo uma coisa do outro mundo. Porque estamos nos endurecendo em todo o tempo. Seria bom então, se nos apegássemos àquilo que de fato tem valor e seguíssemos a nossa vida. Bom seria, então, se encontrássemos a fórmula para uma vida satisfatória e aguardássemos com unhas e dentes. Mas desde que o homem foi expulso do jardim do Éden, o que restou foram apenas espinhos e abrolhos, dores, pranto, mas ainda assim, a esperança de uma vida melhor. Deus certamente fez os homens para que eles pudessem viver uma vida satisfatória. Deus não fez os homens para que os homens sofressem constantemente.
Deus não fez os homens para que os homens tivessem apenas lamentações em seus lábios por pancadas que tomam diariamente. Logo, se eu não posso controlar as pancadas que vêm sobre mim diariamente, no mínimo, então, eu posso controlar qual será a minha reação diante dessas pancadas. Infelizmente, nem todos sabem viver. Infelizmente, nós não sabemos viver por nós mesmos. E Deus, ainda assim, em sua soberania, percebendo essa nossa fragilidade, Ele sendo a solução, Ele se coloca em campo para nos explicar, nos orientar e nos conduzir para que nós, então, aprendamos a viver uma vida satisfatória. Alguns pensam que se refere à salvação, o que está envolvido a salvação é apenas uma vida de sucesso aqui na terra. Mas o que é sucesso? O sucesso baseado no outro não é sucesso, é apenas uma disputa. O comprar um bem, porque o outro tem um bem como aquele, não é um sucesso, é só uma vaidade de mostrar para o outro que também é capaz. Comprar uma casa porque o outro tem, da maneira, vejo as casas nababescas, e engraçado, é bonita de se verem, mas às vezes só tem 2 pessoas lá dentro, e aí a gente pergunta, mas por que uma casa tão grande desse jeito? Longe de mim colocar limites ao sonho das pessoas, mas parece que por causa de vivermos para os outros, nós deixamos de viver aquilo que poderíamos viver com satisfação. Repito mais uma vez, viver com pode ficar melhor, viver com satisfação. Se o outro então não é o meu parâmetro, quem torna-se o meu parâmetro? O Cristo que veio. Sendo Deus, se encarnou para que, através de sua vida, pudéssemos entender o que é uma vida satisfatória. A despeito das lutas, a despeito das pancadas, a despeito dos problemas, a despeito das frustrações, a despeito das traições, a despeito das apunhaladas, a despeito das facadas, das mentiras, dos vacilos, há um caminho para uma vida melhor. Mas é errado pensarmos que a salvação nos limita a apenas termos uma vida melhor aqui na terra e esquecemos que há uma eternidade. Mas existem tantas pessoas que só focam na eternidade e acabam deixando de viver a vida como deveriam vivê-la. Diga para mim, comigo, viver também é culto. E você não apresenta ao Senhor um culto sem sentido, você apresenta ao Senhor um culto vivo. Logo, a maneira como eu decido, a maneira como me relaciono, a maneira como reajo, a maneira como ajo, tudo está baseado no que se refere à adoração, como estou me apresentando diante dele. Mas é fato que os percalços acontecem, as pedrinhas das esquinas surgem, e sem percebermos, podemos, em pé, como estamos, tombarmos. E o que devemos fazer quando isso acontece? Deveríamos todos nós, então, nos levantarmos e tocarmos a nossa vida mais uma vez. Mas somos frágeis. Não nos esqueçamos que a nossa vida é como sopro.
Uma hora estamos aqui e outra hora já não estamos. Se fazer esporte nos garantiria uns dias maiores, uma vida com maior alcance, então o atleta não morreria cedo. A verdade é que nós não estamos no controle da vida. E há de convir, vira para quem está ao teu lado e fala, a tua senha pode ser chamada a qualquer momento. Tem gente que vai fazer até o sinal da cruz. Cruz, credo, pastor. Sangue de Jesus. Aí para completar, fala, Ave Maria, cheia de graça. Tem madeira, eu bato também na madeira para isolar qualquer mal fluido. Não. Nós não temos o controle da vida. E graças a Deus por isso, porque se tivéssemos da maneira como somos controladores, tentaríamos controlar tudo. Então o que cabe a gente é apenas o obedecer, e a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Mas o Cristo veio para nos ensinar a ter uma vida melhor. E apesar das oposições, para que melhorar a vida dos outros? O Cristo veio e nos ensinou que através de gestos tão simples podemos fazer a vida do próximo bem melhor. Veja bem como seria maravilhoso uma sociedade maravilhosa, uma sociedade em que nós pudéssemos um abençoar o outro e simplesmente viver de uma forma acima da média, sem vaidades. Foi abençoado, eu estou abençoando, o outro fala, eu fui abençoado, eu vou estar também abençoando. O outro diz, eu também fui abençoado, eu vou abençoar o outro. Mas o pecado veio e deixou um bocado de sequela em todo mundo. Romanos 3, 23 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Hoje estamos reunidos em Cristo Jesus e o peso do pecado já não há mais peso do pecado em nossas vidas, mas isso não significa dizer que não tenha consequências. Existem fragilizações em nosso ser que o pecado original perdeu a força, mas deixou lá consequências. Estão aqui, ó. Estão aqui. E por causa dessas fragilidades, por causa dessas consequências, nos tornamos cada vez mais pessoas mais egocêntricas. Mas o Cristo veio. O Cristo veio. E veio quebrar alguns paradigmas. Veio mostrar um caminho muito mais excelente, mas muito mais do que mostrar, veio nos conduzir nesse caminho. Esse Cristo nos pegou nas mãos e não apenas falou, vai por esse caminho, mas ele disse, vem comigo nesse caminho. É uma vida, é uma caminhada, é um crescimento, é uma maturidade, é um entendimento, é um conhecimento de Deus. Por isso que Oséias vem dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É um conhecimento contínuo,
Mas estou convencido que todos aqueles que decidem andar com Jesus, eles passam a ter uma vida melhor. Repita-se comigo de novo, uma vida melhor. Mas como ter uma vida melhor em meio aos desafios do dia a dia? Pode ser que tenha alguém que tenha uma mão atrofiada. Como resolver a vida desse? Pode ser que a ovelha tenha caído, de alguém que cuida de ovelha, tenha caído no buraco, ele está numa perda constante. Como pode resolver essa situação? E o Cristo simplesmente olha para aquele ponto e diz: eu me importo. Eu me importo. Eu me importo com a realidade do outro, eu me importo com o choro do outro, eu me importo com a dor do outro, eu me importo com esse sentimento. São para mim como ovelhas sem pastor, disse Jesus. Olha, são para mim como doentes, precisam do médico, disse o Senhor Jesus. Ei, entenda bem, existe um bocado de filhos por aí no mundo que não sabem que tem um pai que os ama. E esse pai não sou eu, esse pai é o papai do céu. Mas Jesus vai, e vai e se importa. Como diz as Escrituras, o Evangelho, ele vai na sinagoga deles. Jesus entra no território que, entre aspas, era inóspito para ele. Ele vai no local em que pessoas desejavam pegá-lo em uma falha para acusá-lo, matá-lo. Mas ele vai também naquele lugar, porque naquele lugar também tinham pessoas que precisavam da palavra. Hoje pela manhã eu estava aqui ao cultuar, e minha mente vai longe. Às vezes a minha mente viaja na maionese, já viu isso? Você está parado e fala, meu Deus. Aí você cai daqueles voos e opa, peraí, estou na terra. Eu estava pensando de manhã, tem tantas pessoas que estão aí nas ruas, há uma voz que está clamando nas ruas. Tem tantas pessoas que estão aí, em lugares terríveis, mas na verdade uma delas estão clamando por socorro. Jesus vai na sinagoga deles. E vai porque tem uma missão. Vai porque tem um porquê. Tem um para quê. Ele vai naquele local porque existiam pessoas que precisavam ver, ouvir, entender para serem transformadas. Ele vai na sinagoga. Ele vai no local onde, teoricamente, se fôssemos colocar na igreja presente, ia falar mais. Não, a igreja não pode se submeter a isso. Ele vai no local onde as pessoas estão falando aqui, sai daqui. Ele não se faz um com eles, mas ele vai cumprir uma missão. E ele vai até esse local. E dizem que existia um homem lá com uma mãozinha. E pode curar um homem com uma mão atrofiada no sábado. O pecado veio e deixou sequelas. E uma dessas sequelas é dificultar a vida do outro. Curar no sábado. Falei mais cedo e repito, tradição e tradicionalismo. A tradição é a fé viva de quem já morreu. E o tradicionalismo é a fé morta de quem está vivo.
Às vezes nós estamos mais para fariseus do que para cristãos, porque nos utilizamos da lei para colocar barreiras para o outro, em vez de construirmos pontes como o Evangelho constrói. Está aí com a mão mirrada, mas pode curá-lo no sábado? E Jesus olha para aqueles homens e diz: olha, quem de vocês, tendo uma ovelha que cai lá no buraco, não vai resolver o problema? O sábado também é um dia que pode fazer bem para o outro. Dá para fazer bem também no sábado. Não dificultemos a vida do outro. Dificultar a vida do outro. Mas Jesus veio e mostrou solução. Mostrou que é melhor servir do que ser servido. É melhor cuidar. Eu não vou falar que é melhor cuidar do que ser cuidado, porque é muito bom ser cuidado, não é? É muito bom ser cuidado. Mas no parâmetro do Senhor, até que eles aprendam, eu preciso cuidar, para que, quem sabe, um dia, eles também cuidem. E o Senhor continua. Mostra que uma vida humana vale mais do que qualquer objeto terreno. E demonstra, através da ação, que não, o bem do Evangelho não é apenas para a eternidade, o bem do Evangelho também é para essa realidade. Deus tem um céu para você de glória. Não perca a visão do céu, por nada. Mas viver uma vida, diz o pastor Rick Warren, viver uma vida sem propósito é pior do que a morte. Achar que a vida só tem sofrimento é renegar a promessa do Cristo para as nossas vidas. Tem vida e tem abundância aí. E tem vida com abundância. Então, como fazer para viver uma vida melhor? Apesar das dificuldades, apesar das barreiras, eu preciso estar aberto para o milagre que pode chegar a qualquer momento. Estou com a mão mirrada, mas eu estou na sinagoga. Quem entende esse negócio? Eu não estou botando dificuldades, eu estou indo para a sinagoga. Eu não estou colocando impedimentos, eu estou indo para a sinagoga. A sinagoga é deles, mas não importa, estou indo para a sinagoga. Por quê? Porque pode ser que o Cristo passe lá e Ele me veja e minha vida seja completamente transformada. Eu estou com limitações em mim, meus sentimentos estão destruídos, a minha mente está terrivelmente abalada, meu coração está em frangalho, fragilizado, frangalhos, fragilizado, frangalho ficou feio, fragilidade. Mas eu vou. Vai para onde, pastor? Eu vou cumprir o meu propósito. Se fala muito sobre a desinstitucionalização da igreja, né? Fala assim, para que ir para o templo cultuar? Nós somos o templo do Espírito Santo. E esses mesmos que falam para que ir para o templo cultuar, alugam salas no hotel, salões, fala, é cada burrice às vezes, você fala, é igual o tempo do G12, né? O G12 veio falar, nós não temos religiosidade não, religiosidade é do capeta. Aí caíram na religiosidade da não religiosidade.
Porque sendo tudo legalidade, acabaram legalizando aquilo que nem era legalidade. Perceberam que todas as vezes que a gente começa a colocar as coisas, querer colocar as coisas do nosso jeito, a gente acaba criando dificuldades e não facilitando? Aí começa, o tempo é ruim, mas se o abençoado, a abençoada não consegue, eu vou fazer isso por causa disso, por causa daquilo, se não consegue priorizar 1 hora do tempo para cultuar o Senhor junto com os irmãos, desculpa a franqueza, não consegue nem orar em casa, não consegue ler a Bíblia, é balela falar assim, não estou indo, mas eu estou com a minha vida espiritual em dia, desculpa, eu não acredito. Estou sendo franco, e a minha franqueza não é acusação e nem machucar, nem propósito de machucar ninguém, mas a minha franqueza é simplesmente dizendo, acorde para aquilo que você está vivendo, porque isso não é vida, isso é morte espiritual, acorde tu que dormes. Esses dias eu fui me atentar, na terça-feira, eleição dos Estados Unidos. Eu fui dormir na madrugada, porque eu estava fixado em tentar entender todo aquele processo. E eu cheguei em casa, depois daqui da igreja, eu fui visitar um casal e deixar o pessoal em casa. Eu sei que acho que deixei lá, era 10 e pouco. Eu cheguei em casa, acho que era 11 horas, na terça-feira. Que eu saí daqui e ainda fui visitar pessoas. E aí, fiquei lá fincado naquele negócio, descobri um negócio interessante. Eu sou capaz de ficar mais de 3 horas no celular, vendo um noticiário direto. Não vou ser capaz de ficar 1 hora, 2 horas no tempo cultuando o Senhor? Não precisa ir. Mas se a gente não é capaz de cumprir coisas basilares, como então nós vamos ser como crentes como Abraão? Abraão, eu te dei o filho, mas agora eu quero de volta. Eu estou mais para a sinceridade do Marcos na última mensagem. Morre você, mas o meu não. Mas se olharmos com sinceridade o nosso coração, se nós não conseguimos cumprir coisas pequenas, como então viveremos milagres grandes? Nós iríamos criar mais caso do que o general lá de Eliseu, esqueci o nome agora, me ajudem aí, da pele toda arrebentada, Naamã. A gente fica apontando para Naamã, não quis, olha orgulho, mas nós somos os primeiros orgulhosos. Eu me orgulhar? Porque um homem de Deus disse, hoje em dia Eliseu, nos nossos dias, estaria lascadinho, porque tem um bocado de gente que sabe mais de Deus do que o próprio profeta nos nossos dias. Ser pastor hoje em dia está duro demais. Quando é segundo Timóteo 3, favorinho, cada um pastoreia a si mesmo, ou procura o mestre para si, meu irmão. Tem que até tomar cuidado e falar assim, não, mas a Bíblia... já sabe, então já sabe, já sabe. Segue aí o teu fluxo, então. Ele estava lá todo dificultoso, em dificuldades, mas estava lá na sinagoga. Estava lá. Às vezes sou muito cobrado por pessoas que não querem vir ao templo. Muito cobrado. Muito. E eu me cobro também. Tento aproximar. Queria ser melhor pastor de verdade. Estou sendo muito sincero para vocês. Eu queria ser um pastor tipo Márcio Valadão. Pastor velhinho, mas pastor, sabe? Isso me chama a atenção. Estilo de pastoreio para mim é aquele pastor que tem as ovelhas assim do lado, sabe? Aquela coisa. Isso é maravilhoso, é relacionamento, é troca, é vida. Isso é muito bom. Eu queria ser o melhor pastor. Eu queria.
Mas às vezes a gente faz contato e fala assim, vamos juntos. Não, é que eu estou vivendo situações A, B, C, D, E, F, G, H, Y, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, e esqueci também do W, Y e Z. Oi? Não vi. Abstrai? Eu tenho problema de tudo. Aí eu vou para a máxima de uma pessoa muito próxima a mim. Às vezes as pessoas dão tanta desculpa que eu fico até mal, porque parece que o que eu estou vivendo é pouco. Por que não vêm? Porque não querem. E eu acho de verdade que o processo da cura passa a partir de uma visão real da situação. Por que não querem? Por que não vêm? Porque não querem. Porque não priorizam estar aqui. Porque se sentem muito afetados, porque a mão está atrofiada, porque não me honram, porque estão... É cada bobeirinha. E fica em casa. Eu gosto da passagem do Evangelho que diz, eu honrarei os que me honrarem. Vocês sabem. Se Deus sendo Deus que ama todo mundo, Ele chega a um ponto e fala, para de bobeirinha, povo de Israel. Eu tenho aliança com vocês, mas não quebre isso não. Eu tenho aliança com o povo, não é com um indivíduo não, porque você vai embora, mas a geração vai continuar perpétua, porque eu não falho em minha promessa. Termino e vou para a conclusão. Por uma vida melhor, passa de enxergar a nossa realidade, mas não colocar impedimentos para continuarmos a nossa vida. Eu já vi testemunhos de pessoas que tinham tudo para desistir na vida, mas eles simplesmente decidiram continuar. O viver foi muito duro para algumas pessoas, mas decidiram não, em Cristo vou seguir. Mas tem pessoas que estão se sentindo e estão escolhendo não estar perto. E o Cristo está dizendo, vinde a mim. E olha que reação maravilhosa. Nesse caso, Cristo foi até a sinagoga apresentar um homem de mão mirrada, e o Cristo foi lá e o curou. Mas em outra passagem, Cristo disse, vinde a mim. E quando Cristo fala, vinde a mim, não é que Ele está fazendo uma maldade conosco, na verdade Ele está nos ajudando. Porque se nós que estamos vivendo o problema, sabemos que está estreito demais, mas não tomamos uma atitude para ir até o Senhor, que tem a solução, o que será de nós então? O que será de nós? A irmã Severina pode vir aqui, eu pedi para os meninos virem, que eu acho que ela vai precisar de ajuda. Pode vir aqui. E o Cristo chama, vinde a mim. E como conclui? Pode vir. E como conclui essa história? Jesus vai lá e cura esse homem. E a Bíblia diz que ele estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. O Senhor mostrou que é uma vida melhor. Por uma vida melhor. Você pode repetir comigo? Por uma vida melhor. Como eu posso viver essa vida? Somente em Jesus. Não tem como, fora de Jesus, você viver uma vida melhor. Porque é Jesus que nos dá entendimentos para vivermos uma vida melhor. É Ele que nos ajuda. É Ele que nos ajuda. Eu quero chamar o Ministério Diaconal. O pessoal pode ajudá-las? Depois vocês assumem. A irmã Severina, que desde o início da pandemia não vinha aqui, né?
Senti saudade da senhora. Deus é grande e poderoso. E ela veio aqui. Quantos anos a irmã teve? Quantos anos, irmã? Que ela não tem vergonha, não. É alguns anos, né? Ela acha que tem 80. (34) Meu Deus, ó, coisa boa. 80, 34, quase 66. Aí, 86 anos.